aplaudir o nosso Deus nessa noite? Deus é fiel. Vira para o teu irmão, eu sei que você está de máscara, mas ele vai entender a intenção do teu coração. Fala, Deus tem preparado grandes obras na tua vida. Fala, eu acredito no teu crescimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao Arena do Riacho, Fundo 1, lugar mais alucinado do planeta, amém ou não? Eu tenho certeza de que a presença de Deus, ela exala do teu interior. Aonde você passa, pessoas se convertem, pessoas aceitam Jesus, casamentos são restaurados, jovens saem das drogas e vêm para Jesus, porque aquilo que você tem dentro de você é o que o mundo precisa para viver o melhor. Quantos podem dizer amém? E hoje eu quero conversar com você. Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago, e é uma honra enorme estar aqui com vocês nesse culto maravilhoso. E hoje eu quero falar com vocês sobre fale coisas do alto. Olha que coisa extremamente forte. A palavra de Deus diz em Mateus que aquilo que sai dos nossos lábios é consequência daquilo que está dentro do nosso coração. E hoje eu quero conversar um pouco sobre isso. Fale das coisas do alto. Eu conheço muitas pessoas que estão totalmente preocupadas com as coisas da terra, mas elas só se preocupam com as coisas da terra porque não sabem da garantia que tem dos céus. Porque uma vez que os teus olhos estão fixos nos céus, você sabe que o morrer nesse mundo é lucro e o viver é Cristo, amém ou não? E hoje eu quero falar um pouco sobre esse contexto de falar das coisas do alto. E eu gostaria de ler um texto e nós vamos orar. Eu sempre gosto de orar na palavra antes de ministrar, porque não sou eu, né? É o Espírito Santo que fala. Eu quero ler com vocês Marcos capítulo 16, boa noite você que está em casa, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Diz assim, Marcos capítulo 16, verso 15, a palavra de Deus diz assim, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite pedir que o teu Espírito possa pairar sobre a Sara do Riacho Fundo 1. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção nova sobre nós, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a ministrar e a falar com a tua igreja. Deus, que nessa noite possamos entender que nós somos uma grande revolução, mas uma revolução que carrega a mensagem da cruz. Que o Senhor possa derramar uma unção sobre nós, ajusta os nossos olhos, prepara o nosso interior para viver o melhor que o Senhor tem preparado para nós, no nome de Jesus. Então aqui, falando sobre isso, aqui a palavra de Deus diz em Marcos que nós devemos dar continuidade à missão que Jesus deixou para nós. Eu entendo que Jesus Cristo poderia ter falado qualquer coisa nos últimos momentos de vida que ele teve aqui nesta terra. Você for prestar atenção em toda a trajetória de Cristo, Jesus não perdia tempo, igreja. Tudo que Jesus fazia era para cumprir o propósito no qual ele foi designado. E uma coisa que eu tenho ministrado e falado com as pessoas que estão mais próximas a mim, que uma das coisas mais importantes que nós temos, depois de Deus, depois da família, etc., é o nosso tempo. Porque o nosso tempo, ele é algo finito, ele se perde, ele acaba, tempos e tempos ele vai ficando mais curto. Mas quando nós compreendemos que o tempo é algo extremamente essencial e importante, nós começamos a dar os devidos valores às situações, ao que de fato tem que ser valorizado. E nós, nesse tempo, paramos muitas vezes de ficar louco, correndo para um lado e para o outro, né? Assim como o apóstolo Paulo diz, nós não devemos ser como aqueles que ficam dando socos no ar, mas nós devemos sim focar os nossos olhos naquilo que nos traz esperança. E dentro disso,
Eu quero que você compreenda algo. Existem tantas pessoas que entregam a sua vida, seu tempo, às coisas que se perdem. Desculpa o termo, mas coisas extremamente fúteis. Coisas que não agregam. Eu não estou dizendo que você tem que viver a vida como uma pessoa desordenada, habitolada, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que você precisa deixar com que Deus governe a sua vida. Com que o Espírito Santo direcione os seus passos, direcione as tuas palavras, porque a partir do momento que você compreender que o maior desejo do coração de Deus é que você tenha uma aliança com Ele, que não se quebre, você vai começar a viver e a progredir conforme a missão que Ele delegou a você. Então eu imagino Jesus nos últimos momentos, Ele poderia ter falado, vai, casa e tenha casa, tenha dinheiro e morre. Ele poderia ter falado qualquer coisa assim, não que isso não seja importante, é importante. Mas não é mais importante do que você levar a palavra para os teus pais, para os seus filhos, para as pessoas que você ama, porque Deus prepara moradas eternas para nós, amém ou não? Eu não sei você, mas no dia em que Deus me recolher para eu ir morar no céu, eu não quero chegar no céu com as minhas mãos vazias, eu quero poder chegar diante de Deus, me prostrar na presença dEle, quando Ele falar, Tiago, mostre-me as tuas mãos, e quando eu mostrar as minhas mãos, nós possamos mostrar o Riacho Fundo todo, convertido, ver um monte de pessoas entrando nos céus, um monte de vidas sendo restauradas, um monte de pessoas sendo transformadas, e falar, Senhor, o tempo que eu estive na terra, eu vivi debaixo de um propósito. Que você tenha isso no teu coração. Jesus, Ele poderia ter falado qualquer coisa, mas Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos tudo o que eu vos tenho ordenado. E o interessante é que Ele faz Ele conclui esse mandamento, na minha concepção, o mandamento, essa instrução é, e eis que eu estarei com você até a consumação dos séculos. Quando eu estou debaixo de um propósito, eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Eu tenho convicção de que eu não estou sobrevivendo, mas eu estou vivendo uma vida que gera esperança no meu interior. Então Cristo, Ele deixou isso, e eu quero falar sobre 3 características de pessoas que fazem uma grande revolução. A nossa revolução não é armada, não é violenta, não é uma revolução que toma o poder pela força, né, vamos dizer assim, mas a revolução que eu quero te convidar a viver é a revolução pelo amor. É a revolução que você ama o perdido, ama o aflito, ama o depressivo, ama aquele que o mundo diz que não vai ser nada, e você consegue enxergar no interior dele um homem e uma mulher de Deus que tem o poder de mudar qualquer situação. Essa é uma das revoluções que eu amo, e quando eu falo sobre revolução, né, eu quero que você me entenda. Eu falo sobre revolução porque eu entendo que existe algo que vai tocar a terra, e esse algo vem dos céus. Esse algo vem de Deus, amém? E o primeiro ponto que eu quero que você entenda, principalmente você que quer ser um apaixonado por Jesus. Apaixonado, querido, quando uma pessoa ela é apaixonada, ela não consegue enxergar obstáculos, mas ela consegue enxergar apenas grandes oportunidades para um poder de Deus operar na vida dela ou das pessoas que estão próximas. O apaixonado, ele todo o tempo está pensando naquilo no qual o seu coração pulsa. Quantos querem saber o que vem do coração de Deus? Você já perguntou para Deus, Deus, qual é o desejo do teu coração? Quem já fez essa oração? Parece ser um pouco absurda, né? Mas quem já falou, Senhor, eu quero sentir o que vem do teu coração? Eu entendo que o coração de Deus pulsa vidas. Pastor, muitas vezes eu não sei o que fazer para que eu possa agradar a Deus. Eu vou te dar uma dica. Seja um ganhador de almas. Seja um incentivador. Seja um homem ou uma mulher que tenha sempre uma palavra para mudar a vida de outras pessoas. Fazendo isso, você pode ter certeza que você está agradando o coração de Deus. E o primeiro ponto que eu creio, né, que todo grande homem de Deus que quer agradar o Senhor tem na sua postura esse homem ele carrega a entrega. Como assim, pastor? Ele é uma pessoa entregue.
É uma pessoa rendida. Sabe o que é uma pessoa rendida? Ela não quer mais fazer, ela não quer ir segundo aquilo que ela entende. Assim, não é mais o que eu entendo, mas é aquilo que Deus me direciona a fazer. A entrega, a rendição é uma característica de uma pessoa que confia fielmente naquele na qual está direcionando a tua vida. Quando você entrega a tua vida para Jesus, eu costumo dizer algo, imagine, eu quero fazer uma comparação, imagine, sei lá, que você está andando num helicóptero, voando de helicóptero, e por algum motivo aquele helicóptero ele tem um problema, uma pane, e aquele helicóptero caia. Né? Meu Deus, pastor, que coisa maluca é essa? Calma, não terminei. E naquele momento acontece, né, você tem um momento de você conversar com Jesus, você caiu lá, tal, acabou sua vida, e Jesus vira sobre você e fala, sei lá, Tiago, a sua condição agora é uma condição de morte, o helicóptero caiu, infelizmente, sua vida cessou. Mas eu quero te dar uma oportunidade. Eu estou disposto a entregar a minha vida para você sair dessa condição de morte e você viver a minha vida. E eu dar continuidade na morte que era sua, tomar ela para mim. Só que tem um porém, eu vou te trazer de volta à vida, mas você não vai conduzir a sua vida da maneira que você quer. Você vai conduzir a sua vida debaixo de um propósito que eu direcionei para ela. Olha, pensa nisso. Quantos aqui acham, ou têm convicção e certeza no teu coração, de que a opção de você viver a vida de Jesus seria muito melhor do que ter a sua morte repentina? Tem alguém? Deixa eu ver. Ninguém. Ninguém aqui gostaria de trocar de lugar com Jesus, em vez de morrer, falar, não, Jesus, então me traz de volta para a vida e eu vou viver o propósito que o Senhor direcionou. Aí, entendeu, né? Eu acho que eu fiz confusão na cabeça de vocês. Então, imagina, a pessoa está morta, eu estou morto, Jesus veio e falou, eu te dou vida, mas você não vai viver a vida da maneira que você conduzia, você vai viver a vida do jeito que eu direcionei, com um propósito, com um motivo no qual, a sua existência, o motivo pelo qual você vai viver. Seria muito melhor, sim ou não? Rendição, entrega diz sobre isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você entende que o Espírito Santo de Deus vive dentro de você, você consegue se olhar no espelho e falar, eu vou transformar tudo aquilo que me impede de ser mais intenso. Porque a natureza de Cristo está em mim. Então uma pessoa entregue, ela tem no seu interior uma característica de seguir um propósito. Ela tem um propósito pela qual ela é guiada na sua vida. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16. Diz assim, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, eu não prego o evangelho para ser adorado pelas pessoas, para ser bem visto por ninguém. Eu prego o evangelho porque, ai de mim se não fizer isso. Eu não sou louco de não compartilhar aquilo que Deus faz na minha vida todos os dias. Eu quero te dizer o seguinte, você que quer realmente agradar a Deus e às vezes você tem vergonha do que você vai falar, a maneira que você vai conduzir. Pastor, eu não sei nem pregar, querido. Você não precisa ficar inventando um grande sermão. Seja apenas um homem e uma mulher que viva a palavra, porque a maior pregação que você vai ter na tua vida não são palavras lançadas, mas são posturas tomadas em meio a todas as circunstâncias. Seja a Bíblia que todo mundo quer ler. Eu costumo dizer que as pessoas quando olham para mim, para você, elas não querem saber, Deus também não se preocupa com quantos versículos você decorou, querido. Eu imagino que Deus olha para mim e fala, Tiago, eu não quero saber quantas vezes você leu a Bíblia, por mais que isso seja importante, eu quero saber quantas vezes você colocou a palavra em prática, quantas vezes você perdoou, quantas vezes você foi misericordioso, quantas vezes você levantou o aflito e falou, levanta campeão, eu estou contigo, ninguém vai te destruir, porque eu sou irmão em Cristo e eu vou te ajudar a dar passos mais longos, a ter uma vida maior. Mas só consegue viver isso quem é entregue. Entenda que, falando sobre o apóstolo Paulo só foi um grande evangelista a partir do momento que ele se entregou para Jesus.
Antes de Paulo se entregar para Jesus, ele nada mais era do que uma pessoa que aparentemente servia a Deus. Ele perseguia os cristãos, ele apedrejava, ele matava, ele destruía, e no interior dele ele pensava que estava cumprindo com a vontade de Deus. E a grande verdade, querido, é que quando eu ando pensando que eu estou agradando a Deus, eu não tenho certeza, às vezes eu cometo decisões que de fato não estão agradando. Mas quer agradar a Deus? Seja a Bíblia que todo mundo quer ler através das suas atitudes. As pessoas olham quando você fala com os seus filhos, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus pais. Isso é a Bíblia que as pessoas querem ler. Coloca a mão no teu coração e fala: meu Deus, eu serei um grande revolucionário na revolução do amor, porque o amor pode transformar vidas. Eu falo para você porque eu estou aqui hoje ministrando essa palavra para você, porque eu fui encontrado pelo amor de Jesus. Por isso que eu não tenho problema de pregar, pelo contrário, ai de mim se não pregar essa palavra. Então a entrega, ela é uma decisão pessoal. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado tantas vezes, ele passou por tantas situações, mas aquilo não tirava dele a paixão pela misericórdia que Cristo teve sobre ele. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores, na minha concepção, um dos maiores evangelistas da Bíblia. Eu fico imaginando o contato sobrenatural que ele teve. E uma demanda interessante é que Paulo só começou a pregar a Jesus a partir do momento que Jesus passou a morar dentro dele. Pega uma chave agora no teu coração, na tua mente. Quando você de fato vive Jesus Cristo todos os dias, e Ele está dentro de você, fluindo no teu interior, todas as vezes que você abre a sua boca, o inferno estremece. Porque Satanás sabe que todas as vezes que você abre a tua boca, que sai uma palavra de vida do teu interior, pessoas são curadas, restauradas, transformadas, e o inferno perde a habilidade e a força sobre aquela vida. Então só é possível falar de Jesus aquelas pessoas que já se entregaram por completo. Porque quando você se entrega, você não tem mais como, você não fica guerreando contra as situações. Pelo contrário, você deixa Deus fluir de dentro de você. Então interessante, esse é o primeiro ponto. E o segundo, missão. O que é uma missão, querido? Qual é a missão da Sara Nossa Terra? Quem é que sabe? Glória a Deus. Fala comigo. A missão da Sara Nossa Terra é sarar essa terra. Oh, pastor, que óbvio. Verdade. A nossa igreja, ela já é uma igreja que te direciona a viver uma missão. Eu fico abismado com isso, porque desde o nome da nossa igreja já é um nome proposital. Por quê? Para que você não se esqueça de onde Jesus te tirou. Quer ser uma pessoa motivada? Quer ser uma pessoa explosiva em Deus? Quer ser uma pessoa que realmente exala o bom perfume de Cristo? Sempre se lembre de onde Deus te tirou e seja grato por isso. Eu me lembro que, falando sobre o apóstolo Paulo, eu olho para ele e eu vejo quanto ele foi usado pelo mal sem entendimento. Mas também consigo ver o restante da vida dele, o quanto ele fez pelo evangelho depois que ele teve o entendimento da cruz, do sacrifício e de Jesus. E eu me lembro que o combustível do que fazia Paulo pregar em todos os lugares, Paulo foi um dos maiores missionários, como eu já falei. O evangelho, teve o evangelho, as cartas foram a grande maioria escritas por ele. A nova aliança foram a grande maioria escritas por ele. Por quê? Porque ele era insaciável. Ele era um homem extremamente obstinado em pregar as boas novas. Por que eu te falo isso? Ele entendeu que ele tinha uma missão. E qual era a missão de Paulo, querido? Era fazer com que o reino fosse estabelecido na terra. Eu entendo algo, Sara Nossa Terra,
Que quando você está debaixo de uma missão, quando você está debaixo da missão de Deus, você se compromete fielmente com aquilo. O reino de Deus é estabelecido em você, e aonde você entra, o reino de Deus ele é, como eu posso dizer, ele é derramado sobre o ambiente. Quando você entra no seu trabalho, quando você entra na sua faculdade, quando você entra na sua casa, os anjos de Deus já prepararam tudo naquele ambiente para que você viva uma vida sobrenatural. Para que você viva uma vida acima da média, uma vida acima da linha, né? Como a gente tem pregado muito esse conceito. Então a missão, Jesus nos deixou a missão de pregar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. Quando você se torna e só forma discípulo, quem é discípulo, sabia disso? Quem aqui quer formar seus 12? Aleluia! Seja o melhor 12 do seu líder. Quem aqui quer ser uma grande equipe? Seja o melhor discípulo daquele que você está servindo. Porque tem uma equaçãozinha que ela nunca falha. Os nossos discípulos somam as nossas qualidades, mas multiplicam os nossos erros. Então, se eu errar menos, se eu falhar menos em algumas decisões, em algumas situações, eu estou garantindo a mim mesmo que a minha próxima geração será uma geração abençoada, eleita, grandiosa, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e que o maior desejo do coração deles é ver almas sendo ganhas, é ver vidas sendo transformadas, é ver o inferno abalado pelo grande poder que vem dos céus, pelo grande poder que exala no nome de Jesus. E eu quero que você guarde no teu coração que eu estou te falando. A Sara do Riacho Fundo será uma grande igreja de evangelismo nessa cidade. Mas para que isso aconteça, querido, você tem que queimar em Deus. Você tem que se debruçar na palavra, você tem que ser entregue, você tem que voltar à essência. Três coisas que nunca ficam velhas: jejum, oração e leitura da palavra. Quando você tem isso dentro de você, meu amigo, ninguém pode te parar. Os céus vai fidelizar toda a palavra que sair dos teus lábios. Amém ou não? Então tem uma missão. A nossa missão é a missão de pregar. A nossa missão é de levar as boas novas. A nossa missão é de ter em nós precisamos ser uma carta de amor escrita com letras de sangue, vamos dizer assim. O sangue que foi derramado de Cristo, querido, nada mais foi do que uma grande carta de amor dizendo: querido, todas as vezes que você se arrepender, não se preocupe, porque o Pai sempre tem os braços abertos para te trazer de volta. Eu entendo isso. E eu lembro quando, meu Deus, falta um ponto, mas amém, eu vou concluir em nome de Jesus. Aquele cronômetro ali, ele deixa o cara meio ansioso, mas amém, obrigado Deus, obrigado. Né? Pois é, eu não sabia o quanto que isso era motivacional, né? Mas amém. Por que eu te falo isso? Deus quer usar você. Não seja, né? Não chegue na presença de Deus como Moisés, chegando: mas Deus, eu sou assim, eu sou assado, eu não sei falar bem. Não, quando Deus te chamar, querido, fala: eis-me aqui, o teu servo te ouve. Seja como Samuel. Deus chamando Samuel, Samuel, Samuel. Ele ia até Eli, falava: Senhor, o Senhor me chamou. E ele falava: tá ficando maluco, eu estou dormindo, cara, como eu te chamei? Por 3 vezes ele foi. E quando na terceira vez ele falou assim: Samuel, quando você ouvir essa voz, fala: Senhor, o seu servo te ouve. Foi naquele momento que Deus trouxe Samuel para dar continuidade numa missão. Olha que coisa fantástica. Tenha os seus ouvidos treinados para ouvir a voz do Espírito Santo. Tenha seus ouvidos treinados para sempre estar pronto para a missão que Deus delegar sobre você. O grande chamado que tem no meu coração e no seu é de pregar as boas novas. Porque quando nós pregamos as boas novas, nós estamos edificando o reino dos céus. Pastor, mas nós estamos vivendo momentos difíceis, eu sei. Mas eu nunca vi em outros momentos o quanto o evangelho tem avançado. O Espírito Santo, ele coloca no meu coração algo muito forte. Quero que você guarde no teu coração. Sabe aquelas orações que você tem feito? Deus, me faz crescer. Senhor, me dá vida. Senhor, faz a minha célula frutificar.
Senhor, me ajuda a levar pessoas para a igreja, meus pais, meus amigos, enfim, meu namorado, meu noivo, enfim. Todas essas orações, elas não se perderam. Mas tem uma outra oração que está sendo feita de uma forma um pouco diferente da essa que nós estamos fazendo, que são vidas que estão em casa, depressivas, passando por dificuldades, por síndromes, por situações difíceis, dizendo assim: Senhor, manda um líder para cuidar de mim. Eu consigo sentir no meu espírito o Riacho Fundo clamando por uma igreja que sai das quatro paredes e que leva o evangelho a todos os cantos dessa cidade. Mas eu quero dar uma boa notícia para essa igreja. Nós somos aqueles que vai trazer o reino do céu sobre todos que aqui estão. Não algo falado, mas a nossa vida vai queimar como uma chama acesa, para que as boas novas do evangelho possam chegar a todas as casas dessa cidade. Deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus usar a tua rede social, deixa Deus usar você, porque quando você falar, pessoas vão te procurar falando: eu estou desesperado, me aceita, porque eu quero viver coisas novas. E o terceiro combustível de um homem e de uma mulher que faz a diferença, e de um homem e de uma mulher que tem pensamento no alto, os pensamentos vêm dos céus, ele é apaixonado. A paixão, ela é o combustível, ela é a tração que todos nós precisamos. Um homem e uma mulher apaixonado, como eu falei, ele não consegue enxergar obstáculo, mas ele enxerga oportunidades. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu nunca me esqueci. Eu já tive muitos discípulos difíceis. E eu me lembro uma vez que eu fui até um discípulo que estava passando por uma dificuldade muito séria. E esse discípulo estava tão machucado que ele fechou a porta na minha cara, até a água jogou em nós. E quando eu recebi aquela água, eu falei: meu Deus, que bênção. Nossa, que momento mágico. Mas o Espírito Santo falou comigo: Tiago, não leve isso para o teu coração, mas veja essa situação como uma grande oportunidade. Eu saí naquele dia frustrado, mas eu não desisti da vida dessa pessoa. Quanto mais ela me jogava para os cantos, mais eu intercedi e orava. Eu fiz um jejum forte, e essa pessoa voltou para a igreja e se entregou por completo no altar. Sabe o que eu quero te dizer? Eu não sei se você sofre perseguição por ser cristão, ou se já sofreu, mas eu vou te dar uma boa notícia: se você não passou ainda, você vai passar. Porque as pessoas só perseguem quem é de verdade. Quem vive um cristianismo de aparência, não tem pessoas que perseguem. Mas quem vive um cristianismo a raiz do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, muitas pessoas vão te resistir. Mas não fica triste, porque da mesma forma que o apóstolo Paulo foi um perseguidor, Jesus visitou ele, e ele se tornou um grande evangelista. Toma uma palavra que eu vou dar no teu coração: todas as pessoas que te perseguem ou que vão te perseguir serão as mesmas que vão te procurar para participar da tua célula, do teu discipulado, para ir para o teu revisão, e essa pessoa vai ser o teu melhor discípulo, e ele vai pregar para todas as nações, porque você não desistiu dele. Eu quero te dizer mais uma coisa para a gente fechar. Deus sempre coloca as missões mais difíceis sobre as nossas mãos, porque Ele sabe que pode contar comigo e com você para mudar circunstâncias. Todo obstáculo que vir sobre a tua vida vai ser uma grande oportunidade de Deus exalar o poder dEle sobre você. Quantos recebem, diga: eu recebo essa palavra. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa noite: traga paixão sobre os nossos corações. Eu oro para que o Senhor possa trazer no coração da nossa igreja Senhor, que nós possamos sentir a dor do nosso próximo, que nós possamos sentir a dor daquele que falhou,
daquele que está sendo julgado ou condenado. Porque assim como o Senhor teve misericórdia de nós, nós ajudaremos os próximos a viver os melhores dias de suas vidas, no nome de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas ao teu Deus. Oi. Boa noite, Arena. Boa noite, Arena. Palavra fantástica. Eu quero te convidar debaixo dessa palavra. Oi. Deu certo agora. Boa noite, Arena. Novamente. Que palavra fantástica. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus falou no seu coração e grandes coisas Deus vai fazer em você e através de você, amém? Que nós possamos ser viver a verdadeira essência do Senhor Jesus. E debaixo dessa palavra eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Que o Espírito Santo ele venha estar sobre a sua vida. E que algo novo venha estar sobre você dia após dia, amém? Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. E eu quero saber aqui, quem está nos visitando essa noite, me dê um tchauzinho aí para me ver. Sejam todos bem-vindos. A Sara Nossa Terra já ama você. Estamos aqui para te servir. Estamos felizes com a sua presença. O líder que está ao seu lado, ele vai entrar em contato com você, vai pegar os seus dados, vai orar com você, vai te dar a programação dos cultos das nossas células, amém? E eu quero te pedir para se levantar, todo mundo bem agitado. Gostaram do Arena? Gostaram? Top, né? Sábado que vem tem mais. E você tem um desafio de não vir sozinho, amém? Que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer a face dEle sobre ti e te dê a paz, amém? Vão em paz, estamos encerrados. E você aí de casa, eu te espero amanhã às 18 horas no nosso culto de Santa Ceia. Beijo e tchau, tchau. Vão em paz. Pois há liberdade em ti.